Estamos ao vivo. Eu sou o pastor Alex e você está junto comigo no Clube do Livro, a nossa comunidade literária de edificação mútua, onde juntos lemos a palavra de Deus, onde juntos compartilhamos livros que edificam a nossa fé. E eu estou muito feliz de poder mais uma vez começar o dia junto com você, compartilhando as sagradas escrituras. Nós estamos prestes a viver uma nova experiência com um novo livro bíblico. Olha só, o livro de Jonas foi um livro curtinho e nós então hoje, sexta-feira, mesmo sendo final de semana já, nós vamos iniciar um novo livro bíblico. E eu estou muito feliz de poder fazer isso junto com você. Bom dia, Ale Moura. Bom dia, Carol Nunes. Deus abençoe a tua vida. Que bom que vocês estão aqui comigo. A você que está me assistindo pelo YouTube, Deus abençoe a tua vida. A você que está nos agregadores de podcast ouvindo o áudio dessa leitura comentada, Deus abençoe você em nome de Jesus. Todo começo de livro eu gosto sempre de relembrar que o Clube do Livro é uma comunidade literária de edificação mútua, onde juntos nós lemos a palavra de Deus. Quando nós falamos da Bíblia, especificamente, nós lemos um capítulo juntos, comentamos esse capítulo, e em cima desse capítulo definido, nós destacamos os versículos-chave, as palavras-chave ou as expressões-chave, que são aquelas que aparecem repetidas vezes dentro do versículo, ou até mesmo aquelas que o Espírito Santo nos chama a atenção. Quer saber mais sobre como ler a Bíblia de forma edificante, transformadora e que fique gravada na sua mente e no seu espírito? Baixe agora o nosso manual prático de leitura bíblica do Clube do Livro, totalmente gratuito. É só você acessar a minha bio do Instagram ou acessar também a minha bio no canal do YouTube, se você está me assistindo pelo YouTube. O manual vai sempre falar para você a importância de ter uma Bíblia em mãos, a importância de você ter um caderno de anotações. Meu caderno está cada vez maior. No meu caso, eu uso também uma Bíblia de Estudos Plenitude como um auxiliar para para nossa jornada. Amém? Vocês já viram aí, né, pastora Floriza, Bel Paião, Gabi Nunes, vocês já viram aí qual é o livro que nós vamos ler nesta próxima jornada? Quem sabe me dizer qual é o livro que nós vamos ler agora? Quem prestou atenção aí na chamada que nós vamos ler? Quem? Qual é o livro dessa temporada? Eu estava orando ao Senhor e buscando, meditando, e olha só, eu entendi do Espírito que nós temos um livro à nossa disposição. Bom dia, Lu, bom dia, Bel. Nós vamos hoje começar uma jornada muito especial em um livro que vai ministrar ao meu coração e ao seu coração, Isaele. Pastora Floriza, o livro que nós vamos ler nesta temporada aqui é o livro de Esther. Nós vamos mergulhar neste livro tão precioso da palavra de Deus, tantas mensagens preciosas eu já ouvi fundamentadas neste livro, e eu sei que você vai ter grandes surpresas ao lermos o livro de Esther. E eu quero já começar dizendo aqui, perguntando para você, qual é a sua expectativa para o livro de Esther? Qual é a passagem de Esther que mais marca você, caso você conheça o livro de Esther? Então eu quero que você possa compartilhar comigo aqui qual é a sua expectativa para essa leitura. Enquanto isso, bom dia, Carol. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Enquanto você escreve com a sua expectativa para o livro de Esther, ou qual é o texto ou a passagem de Esther que mais marca a sua vida, eu quero convidar você também a divulgar essa live para outras pessoas. Que você vá aqui no canto inferior direito, na seta que tem aqui, e você divulgue esta live para outras pessoas. Você pode fazer isso direto pelo Instagram, ou você pode fazer isso também copiando, sai um pouquinho da live e depois você volta para compartilhar conosco em nome de Jesus, para compartilhar com outras pessoas a nossa live, convidando pelo seu status ou pelos seus grupos de WhatsApp. Eu estou com grandes expectativas pela leitura do livro de Esther. Eu estava entre o livro de Naum
do profeta Naum ou o livro de Oséias. Mas como eu entendi que a narrativa de Jonas já foi uma narrativa muito confrontadora, eu estava orando, buscando no Espírito Santo ontem à noite e fiz aqui umas pesquisas sobre o livro de Esther e entendi uma paz no meu espírito. Até hoje de manhã, antes de começar a live, entendi no espírito, senti uma paz, perguntei ao Espírito Santo, é esse livro? E ele disse, é esse livro bíblico. Vamos lá que eu quero falar com o povo, falar com você por meio da leitura de Esther. Tá bom? Então prepara a sua Bíblia aí, e eu não vi ninguém falando qual é o texto de Esther ou qual é a expectativa para Esther aí, quais são as suas dúvidas. Lembrando que o Clube do Livro faz mais sentido e é muito melhor quando você participa junto comigo pelos comentários. Eu amo quando você faz perguntas ou coloca as suas ponderações em nome de Jesus. Deixa eu fazer aqui, mandar a live aqui para outras pessoas, para que elas possam estar conosco. Já fiz o convite também em nome de Jesus. Bom, eu quero, antes de começar, trazer para você aqui algumas verdades sobre Jonas capítulo 4. Embora nós vamos começar o livro de Esther, Jonas capítulo 4 foi o nosso resumo de ontem. Eu vou ler só o resumo de ontem, tá? Sobre Jonas capítulo 4. Nossas emoções podem definir se participamos do mover ou se assistimos ao mover. Nossas emoções não roubam de nós a Deus e seus atributos, mas quando estão desajustadas, nos fazem responder a eles de forma equivocada. O conforto e o desconforto são misturados à nossa fragilidade. Deus perdoa Jonas por 3 vezes. Então, vamos começar Esther capítulo 1, vamos orar. E aqui a Carol disse, a expectativa é que seja a mais linda possível. Amém. Eu também. A Isaele, quero aprender e entender melhor do jejum de Esther. Olha só, quero aprender e entender melhor o jejum de Esther. A Carol disse, eu assisti a Hadassah no passado, foi lindo, o teatro me tocou muito. Com certeza há de aprender e principalmente praticar tudo o que aprendemos. Olha só, exatamente. É isso aí, nós temos que aprender tudo e colocar em prática tudo o que aprendemos, né? Então Deus está falando conosco em nome de Jesus. E nós temos que entender que a Bíblia tem esse propósito de ministrar ao nosso coração. Então hoje nós vamos começar essa jornada no livro de Esther. E eu quero, então, orar com você e apresentar esse capítulo diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Eu estou com tanta expectativa, Deus, para vivermos algo extraordinário nessa nova temporada, nessa nova jornada com o livro de Esther. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para falar e grandes coisas o Senhor tem para fazer. Saímos, Senhor amado, tão profundamente impactados do livro de Jonas. Deus amado, que ainda estamos digerindo, Senhor amado, aquilo que recebemos. Mas sei que também, Deus amado, que o livro de Esther, o Senhor vai falar conosco de formas que nós nem imaginamos. Deus, que a presença, Senhor amado, da rainha Esther, Deus amado, que a presença, Senhor amado, de Mordecai como quase uma representação do Espírito Santo sobre a vida, Senhor amado, dos filhos de Deus. Pai, que em nome de Jesus nós possamos ver, Pai amado, nesta leitura, quanto o Senhor opera, mesmo quando o seu nome não é citado diretamente. Deus, que possamos entender quanto o Senhor quer falar conosco, quanto mesmo em meio a uma opressão, mesmo quanto a um cativeiro, o Senhor tem a capacidade de nos livrar e de nos permitir manter a nossa identidade espiritual. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Glória a Deus! Bom dia, Deise Paparoto, direto de Dubai. Bom dia, Rose, direto da Itália. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ainda dá tempo de convidar outras pessoas para estar conosco. Então, eu quero trazer para você um panorama bem especial sobre o livro de Esther antes de nós
que nós possamos viver essa experiência. Então, sempre que eu começo um livro, eu gosto de trazer o contexto, o panorama desse livro, trazer para você o autor, a data, o contexto histórico, porque isso nos situa no espaço-tempo, isso nos situa dentro da realidade do livro e faz com que a gente enxergue além daquilo que está sendo transmitido. Por quê? Porque você conhece a intenção do escritor, o que está por trás daquela escrita, para quem ele está direcionando aquele livro. Então, nós precisamos trazer esta verdade, tá bom? Então, eu quero aqui começar então trazendo para você um panorama bem superficial, mas bem objetivo, para que nós não tomemos muito tempo do livro de Esther. Então, Esther está aqui, é um livro bíblico, então está aqui situado logo depois do livro de Neemias, e eu vou trazer para você então essa visão geral. O livro de Esther é o único livro entre os livros bíblicos que não menciona explicitamente o nome de Deus. Então, a primeira curiosidade desse livro, que você já deve ter ouvido falar muitas e muitas vezes, é o único livro bíblico que não menciona diretamente o nome de Deus. Deus está implícito na história, Deus está movendo a história, mas Deus não aparece, o nome de Deus não aparece na história. Pastor Alex, como que aparece Deus na história se o nome dele não aparece? Por exemplo, quando Deus se manifesta por meio do seu povo. Deus se manifesta por meio do seu povo, a sua história, as suas práticas, as suas ações. Você sabe o que é branding? Você sabe o que é isso? Branding é quando você imprime uma marca e mesmo que o nome da marca não está explícito, mas você reconhece a identidade visual daquela marca. Deu para entender? Aqui no livro de Esther nós temos um branding de Deus, nós temos aqui uma visão de quem é Deus, mesmo que o nome de Deus não aparece, por meio da estrutura social dos judeus, por meio do culto dos judeus, por meio da identidade histórica dos judeus, pela observação da lei, tudo isso aparece impresso no livro de Esther, mesmo que o nome de Deus não apareça diretamente. Agora aqui tem um outro ponto. O livro de Esther não tem teologicamente definido um autor. Alguns dizem que foi o próprio Mordecai que escreveu o livro. Outros dizem que pode ter sido Esdras. Outros já podem dizer que foi os escribas judeus que estavam na corte persa, ou alguns até dizem que o livro de Esther é um compilado de histórias oficiais do rei e da Pérsia. Importância de entendermos o autor. Então, o autor não está explícito, mas é alguém que tinha um conhecimento muito refinado da história e dos registros oficiais, do que realmente aconteceu. Por quê? Porque o livro de Esther tem uma outra característica, certo? A outra característica marcante é a riqueza de detalhes do livro. Veja, mesmo não tendo um autor conhecido, definido, ou melhor, um autor definido, teologicamente aceito, é um livro de muitos detalhes. Ou alguém que escreveu estava como testemunha ocular dos fatos, por isso Mordecai entra na lista dos possíveis escritores e autores do livro de Esther, ou alguém que pegou ali os relatos oficiais da corte e estabeleceu e compilou aqueles relatos, dando então origem ao livro de Esther. Tudo bem até aqui? Diga, pastor, já estou aprendendo muito aqui já só nessa introdução, tá bom? Agora, quando foi escrito o livro de Esther? Ele provavelmente foi escrito entre 470 e 430 antes de Cristo. Por quê? Porque os eventos narrados acontecem durante o reinado de Xerxes I, na Bíblia apresentado como rei Assuero. Então, e esse rei, ele teve um reinado histórico comprovado de 486 a 465 a.C., certo? Então, esse é o autor e a data. Agora, pastor, qual é o contexto histórico do livro de Esther? Tem um cenário muito importante, e esse cenário é todo o background, todo o pano de fundo da história
do livro de Esther. Então é importante esse contexto histórico, não que nos outros não sejam, mas esse contexto histórico, esse pano de fundo do livro de Esther é importante saber porque ele determina toda a história que nós vamos ler, certo? Então, o livro se passa, e aqui é importante, após o exílio babilônico, quando muitos judeus já haviam retornado para Jerusalém, mas outros permaneceram espalhados pelo Império Persa. Império Persa esse que era o império que dominava as nações à sua volta no período em que nós vamos ler. Então, Israel, pastor, mas eu me perdi. Vou trazer de novo um outro contexto. Israel, ela tinha uma particularidade. Era um povo que desobedecia a Deus com muita frequência. E toda vez que o pecado vinha, toda vez que o pecado entrava, toda vez que o pecado dominava as ações de Israel, Deus permitia e Israel fosse dominado por um povo estrangeiro, para mostrar que a bênção, a proteção e que o sustento vem da obediência. Você consegue perceber algo muito precioso aqui? Você que está me acompanhando no livro, vou fazer só uma pausa aqui no panorama do livro de Esther para você entender algo. Você percebeu que em todos os livros que nós lemos, ênfase aos livros do Antigo Testamento, eles são costurados por esta palavra chamada obediência. Você já percebeu isso? Todos os livros bíblicos de Gênesis e Apocalipse, com ênfase nos livros do Antigo Testamento, todos eles são costurados, todos eles são alinhados por esta palavra, que é muito mais que uma palavra, você sabe disso, que é obediência. A obediência é o fruto, é a raiz, desculpe, é a raiz de toda a ação divina. Quando há obediência, há um derramar poderoso de Deus. Quando há desobediência, há fragilidade. Entende? Então diga aqui nos comentários, você que está me ouvindo, obediência é a chave do reino de Deus. Obediência é a chave do reino de Deus. Então, Israel estava cativo. Você consegue ver essa história lá em Daniel, você consegue ver essa história em tantos outros livros bíblicos sobre o contexto do domínio ou da dispersão de Israel entre os povos e o domínio babilônico, o domínio persa sobre a nação de Israel, os judeus que estavam espalhados, os judeus que foram exilados. Lembra disso? E tem outro ponto interessante. Deus sempre cumpre a tua palavra, né? Nós lemos recentemente alguns dos livros aqui sobre os 70 anos, que Deus sempre cumpre a sua palavra. Depois de 70 anos, o povo que estava em exílio volta. Então, tudo se cumpre. Aqui, alguns voltaram, mas alguns ficaram. Algumas comunidades judaicas se estabeleceram fora de Jerusalém. E aqui nós vamos ler o contexto de uma comunidade que se estabeleceu no reino da Pérsia, mesmo depois de o exílio ter terminado. Tá todo mundo comigo aqui? Então, vamos lá. Então, esse é o contexto histórico que nós estamos lendo de uma nação que prevalece e um povo que se adapta a essa cultura. Aqui nós vamos ver muito forte, Carol, Rose, Stefanos, Ana, Milene, nós vamos ver muito forte aqui a ler o seguinte. Oh, meu Deus, estou desligando a minha própria luz aqui. Nós vamos ver aqui algo muito forte aqui. Como uma cultura do céu se estabelece dentro de uma cultura da terra, ou uma cultura que representa o próprio império das trevas, certo? Uma cultura divina que não se mistura com a cultura da terra ou com a cultura do céu. O céu tocar a terra, que é uma expressão que eu tenho usado muito em 2026, não significa o céu se misturar com a terra. Eu falei isso na nossa conferência de pastores, tive o privilégio de ministrar para os nossos pastores e eu falei justamente isso. Falei, pastores, o céu, o profético, é o céu tocando a terra, mas não é o céu se misturando com a terra. Não existe isso, não há comunhão entre luz e trevas. Então, um dos panos de fundo é justamente isso. Na cultura do céu, que está sendo estabelecida por meio do povo judeu, que está aqui, né, na Pérsia, se estabelecendo ali, mas não se misturando com a cultura da terra, com a cultura que representa o império das trevas. Então, isso tudo é muito importante você saber também.
Então, tô dando todo esse pano de fundo, fica aqui comigo, não desiste não, porque quando você lê o livro de Esther, depois de tudo isso que eu tô explicando, você vai entender muito melhor tudo que nós vamos ler. Faz sentido para você isso aí? Então, vamos lá. Então, os judeus viviam como uma minoria única, cultura pagã dominante, que era a cultura persa, e as tensões políticas e raciais. Então, não é o fato de que eles não é o que eles coexistiam, existiam muitos conflitos. E a base do livro, o clímax, o ponto alto do livro é justamente esse conflito. Um homem judeu que não se curva diante de uma cultura pagã. Um homem judeu que temente a Deus que não se curva diante dessa cultura. Esse é o clímax do livro. Daí que desenvolve toda a história do livro de Esther. Aí entra Esther como uma figura redentora, salvadora, fazendo menção ao próprio ministério de Jesus. Aqui entra o Mordecai, o tio de Esther, que entra aqui como uma figura e uma representação do consolador, do direcionador, do conselheiro, que é o Espírito Santo de Deus. E nós temos aqui a figura, então, de Amã, que é a própria representação do império das trevas. Então, tudo isso dentro desse contexto, porque uma atitude foi estabelecida de um povo, de um homem que não se decidiu não se curvar. Não é a primeira vez que nós vemos esse contexto, certo? Nós já vimos isso em Daniel, nós já vimos isso em Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o Daniel na cova dos leões. Então, tudo isso nós temos de contexto aqui. Vai dando um joinha, vai dando reação se está fazendo sentido para você, certo? Agora, tem aqui da Bíblia de Estudos Plenitude, ela fala o seguinte: o livro de Esther é um estudo de sobrevivência de um povo de Deus meio à hostilidade. Amã, o homem mais importante depois do rei, deseja a aniquilação dos judeus. Ele manipula o rei para que execute os judeus. Esther é introduzida em cena e Deus faz uso dela para salvar o seu povo. Amã é enforcado, Mordecai, líder dos judeus no Império Persa, se torna o primeiro-ministro. E aqui tem um outro ponto. Este livro de Esther, teologicamente, ele tem uma função muito importante. Não é só mostrar como é que viviam os judeus exilados, ou que decidiram não voltar a Jerusalém, a Israel. Aqui é introduzido uma festa judaica de suma importância para a cultura, a festa do Purim. Então, esse livro também tem um propósito de mostrar aos judeus a origem da festa do Purim, certo? Um aspecto peculiar, já falamos sobre isso, então nós estamos aqui nesse contexto histórico. Vou encerrar para a gente começar a ler o livro. Para quem foi escrito? Foi escrito principalmente para os judeus da diáspora, gerações posteriores de Israel. Gerações posteriores de Israel. Então, este livro tem uma direção bem clara para quem ele foi escrito. Então, o que são judeus da diáspora, pastor? O que é isso que eu não entendi? Então, toda vez que você vê essa expressão, são judeus que vivem fora da terra de Israel, os judeus da diáspora, que eles estão espalhados em outras nações. A palavra diáspora, ela vem do grego, que é diaspeiro, que significa espalhar, dispersar. Então, isso aconteceu. Então, este livro ele foi direcionado aos judeus espalhados fora de Israel. Está aqui comigo ainda, firme e forte? Então, dando continuidade. Então, ele foi escrito para este povo. O objetivo era explicar a festa do Purim e mostrar ao seu povo como, mesmo fora da terra prometida, eles são povo e são preservados por Deus. 3 personagens centrais desse livro, tirando o próprio Deus que se move. Primeiro, Esther. Segundo, Mordecai. E terceiro, Amã. Agora, aqui a Carol, enquanto a gente estava falando, ela falou muito interessante sobre o nome de Esther, né? Ah, eu assisti o musical Radassa. Aí você fala assim, peraí, pastor, é Esther ou é Radassa? Não entendi o que está acontecendo aqui. Então, Esther é o seguinte, é o nome persa que damos a Radassa, que é o nome da nossa personagem bíblica principal do livro, que é a rainha Esther. Então, Esther é o nome persa para Radassa, que é o nome hebraico. E Radassa, que é hebraico, significa bela, uma planta bela, graça, beleza, vida, restauração. Olha só que preciosidade nós temos aqui.
Ufa, acho que dei uma introdução bem legal do nosso livro. Eu acho que dá para ter uma identidade, uma ideia bem legal do que nós vamos ler. E agora eu quero, então, sem mais demoras, minha querida Lígia, ler com você Esther, capítulo 1. Antes, sem não antes, com a minha xícara do Clube do Livro, tomar um golinho de água. Já estou aqui com a minha caneta, já estou aqui com o meu caderno de anotações. Então, Nova Almeida atualizada é a versão que eu estou usando, Esther, capítulo 1. Agora, Esther, capítulo 1 tem uma característica muito interessante. O Esther, capítulo 1, ele é um prólogo. Pastor, o que é o prólogo? É uma apresentação do tema. Nós estamos apresentando o escritor ou o autor do livro de Esther. Ele apresenta todo um contexto social histórico da época, antes de apresentar propriamente dito a história da rainha Esther e da redenção do povo judeu diante da cultura persa ou do povo que representa o inimigo de Deus. Então ele traz um contexto social e histórico do reino da Pérsia, para que a gente possa entender o que está à nossa frente. Então, o banquete de Assuero. Isso aconteceu nos dias de Assuero, o rei Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Aqui ele começa mostrando o seguinte: o poder do reino da Pérsia. Primeira coisa que ele apresenta é quem é o rei, Xerxes I ou o rei Assuero. Depois, o poder do reino da Pérsia, 127 províncias, desde o Egito, aliás, desde a Índia até a Etiópia. Então, não estamos falando de um reino fraco, de um reino instável, nós estamos falando de um reino poderoso, que tem comando. Continuando, naqueles dias, quando Assuero reinava na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Ou seja, este banquete ele tinha um único propósito, de mostrar o poder do reino da Pérsia, as riquezas do reino, a grandiosidade daquele reino. Não era um banquete qualquer, não era algo simples, era algo muito precioso e muito grande ali que estava sendo mostrado. Então era um contexto social de muita riqueza. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza durante muitos dias. Olha só, durante 180 dias. 6 meses, o que aconteceu aqui? Assuero, por 6 meses, deu uma festa, um banquete que durou 6 meses, para mostrar. E quando um rei faz isso, historicamente, ele está dizendo o seguinte: preste muita atenção nos seus passos, porque eu sou poderoso. Não tente se rebelar contra mim, porque eu sou poderoso. Então, esses banquetes, eles tinham o objetivo de mostrar o poder do rei, o poder do império, o poder daquela nação. E mostrar também o seguinte: se você um dia pensar em vir contra mim, lembre-se de quem eu realmente sou. E esse banquete não foi um banquete pequeno, foram 180 dias. Você imagina, tem gente que tá para casar, que tá suando para fazer 4 horas de festa. O cara aqui bancou 180 dias com muita gente. Então, de novo, contexto social, riqueza, poderio. Continuando, passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores. Ou seja, durante 180 dias ele estava mostrando, apresentando o seu poderio. 180 dias, banquete de novo. Para os maiores e para os menores, durante 7 dias no pátio do jardim do palácio, havia cortinas de algodão brancas e azuis amarradas com cordões de linho e de púrpura e de argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real.
graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Ou seja, aqui também nós vemos um banquete. Então nós temos aqui um contexto social e um poderio da nação sendo estabelecido. O que está acontecendo aqui? Assuero, Xerxes I, está dando um banquete, dando uma festa para mostrar às nações, aos reinos, aos príncipes, aos povos, o seu poder, a sua grandeza e a sua magnitude, com vários objetivos, e um deles é: não tente contra mim, porque você está vendo quem realmente sou e o poder que eu tenho. Então ele mostra tudo isso, 180 dias de apresentação, 7 dias de banquete, e aqui nós vemos também que, paralelo a isso, Vasti, a rainha, estava dando um banquete semelhante às mulheres do rei, das mulheres da corte, as mulheres do império. Então nós temos aqui 180 dias de festa. Isso mostra também a desassociação social, a cultura, homens e mulheres, a questão de não se misturarem, de propósitos diferentes, um servindo ao outro, as mulheres com o objetivo de servir aos homens. Esse livro, até nisso, traz um contexto completamente, completamente não, mas um contexto muito importante, que é o seguinte: as diferenças sociais entre homens e mulheres. Olha só, homens, o rei Xerxes ou o rei Assuero dando banquete, Vasti dando banquete só para as mulheres, mostra aqui a posição de servo das mulheres, mas quando Esther entra em cena, aqui ela muda até mesmo esse contexto social e esse cenário, porque ela se torna uma redentora e ela se torna uma conselheira, uma direcionadora do rei. Você vai ver isso à medida que nós formos ler o livro de Esther. Tá recebendo aí? Lembra que o Clube do Livro só faz sentido se você compartilhar. E na verdade não é que só faz sentido assim, mas ele fica muito melhor se você compartilha, tá bom? Então se você tiver dúvida, vai colocando aqui. Se você algo chamou a sua atenção, coloca aqui. Agora, versículo 10, a rainha Vasti desafia o rei. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, ou seja, quando ele já estava embriagado, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bizita, Arbona, Bigta, Abigata, Abagita, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Olha só o que acontece aqui. Então o rei, já embriagado de tanto beber vinho, quer agora expor a sua esposa perante os seus convidados. Aqui a gente entra num outro contexto, né? Não se embriaguem com vinho onde há contento e dissolução, brigas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, se eu não me engano. Então, nós precisamos entender que quando nós não controlamos as nossas ações, nós geramos grandes catástrofes para aquilo que Deus nos chamou a governar. Eu e você talvez não tenhamos o poderio do rei Xerxes ou do rei Assuero, mas Deus nos chamou a governar a nossa casa, Deus chamou a governar a nossa família. Eu vou te falar algo aqui. Por talvez você estar se embriagando daquilo que não é o Espírito Santo, você está trazendo vergonha para sua própria casa e para sua própria família. Foi isso que aconteceu aqui. Toda a história começa. Olha só, não é coincidência, Deus agindo, mas toda a história começa quando o homem deixa de cumprir o seu papel. Quando um líder deixa de cumprir o seu papel. Quando uma pessoa chamada por Deus para governar deixa de governar. Toda a história começa a cair, toda a história começa a ruir. Quando o homem ou a mulher chamada para governar, chamado para governar, para liderar, para estar à frente, por dar o primeiro passo, ela está embriagada por aquilo que não é o Espírito Santo. Daí para frente, a coisa só decai, só piora. Primeira parada que nós vamos fazer neste versículo 10. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero
ordenou a Meumã, os 7 eunucos, que trouxessem, versículo 11, a rainha Vasti com a coroa real. O objetivo aqui de um rei era expor a sua esposa com a coroa real. Você imagina essa rainha recebendo o comunicado do eunuco sobre um rei que está embriagado, fora da sua capacidade de governar, chamando ela para uma exposição. Essa é a visão da rainha Vasti. Não estou questionando certo ou errado, estou questionando aqui o contexto de liderança. Um líder não pode, alguém que governa, não pode se embriagar daquilo que não é o Espírito Santo, que não é o Espírito Santo. Quando ele fez isso, ele deu início à decadência dessa história com Vasti. E aí você vai continuar lendo comigo o versículo 12, versículo 11. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Veja, ele estava embriagado, ele estava fora da sua capacidade de governo. E por isso, ele se sentiu ofendido. Ela se sentiu ofendida, ele se sentiu ofendido. E a ofensa, então, se apresenta como uma personagem oculta dentro de uma narrativa bíblica. A ofensa, e aí você pode escrever aqui nos comentários, a ofensa é uma personagem oculta no processo de destruição. Toda vez que você vai ver um processo de destruição, desencadear um processo de destruição, de desestabilização, de desgoverno, de falta de direção, você pode ter certeza que existe um personagem oculto aí chamado ofensa. 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 Na sua vida, faz uma análise da sua vida aí. Toda vez que você perceber que sua vida talvez está indo para uma direção que não é a direção de Deus, você pode perceber, para um pouquinho, faz uma análise. Sabe quem você vai achar? A personagem oculta desse processo, chamado ofensa. O livro que nós lemos na temporada passada, chamado A Cultura, não, A Cultura da Honra, não, meu Deus, A Batalha das Gerações, do J.B. Carvalho, fala justamente sobre isso. Então, tá pegando aí? Você tá enxergando tudo o que tá acontecendo? Então, esse livro, lembra que eu falei que capítulo 1 é um prólogo, é uma apresentação do contexto social e do reino da Pérsia, do rei Assuero, e traz também para nós uma visão de como as ações deste mundo pagão, elas determinam também como nós cristãos acabamos vivendo a nossa vida e como isso nos impacta. Então, ele ficou com muita raiva. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era o seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Marcena e Mecumã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e estavam como principais do reino. Ele perguntou, segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo, o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto os mais importantes como os menos importantes.
O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Olha só, uma ação que gerou uma reação. Toda ação, isso é a lei da física, toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. A ação do rei Assuero gerou em Vasti uma reação, e a reação de Vasti trouxe ao rei uma nova ação. Essa nova ação trouxe uma reação, e o processo e o ciclo de desconstrução é estabelecido. É importante a gente enxergar aqui o que está acontecendo no contexto histórico. Pastor, não vi Deus, não teve um personagem bíblico, foi só babilônico, só foi persa, só foi conselho de incrédulos, só foi conselho... Mas é a realidade. Gente, deixa eu te falar o que está implícito aqui no Esther capítulo 1. Você está preparado para a palavra profética que está acontecendo aqui? Você não é desse mundo, eu não sou desse mundo, nós somos embaixadores de um reino celestial. Você tem certeza disso, certo? Você tem noção de que nós somos embaixadores de um reino celestial. Nós não somos desse mundo. Mas, pegue essa palavra profética, nós estamos nesse mundo. E as ações e reações daqueles que governam o mundo afetam a minha vida e a sua vida, direta ou indiretamente. Deixa eu te dizer algo ainda mais. Cristão precisa orar pelo governo, cristão precisa estar atento. Neste livro de Esther, nós vamos aprender a importância da igreja no contexto social. Existem 7 esferas de influência da sociedade, e uma delas é a política, uma delas é a ação que rege e que governa as leis às quais se aplicam a mim e a você, cristão ou não. Fez sentido? Pastor, então você vai falar de esquerda e direita? Não. Eu vou falar como nós somos influenciados, pelas circunstâncias que estão à nossa volta. Aqui, nós estamos vendo no capítulo 1 um decreto fruto de uma ação e reação ou de um ciclo destrutivo estabelecido ou de um ciclo governamental estabelecido por uma ação desenfreada de um rei embriagado, que afetou a todo o povo judeu que estava vivendo ali na Pérsia. Nós estamos no Brasil, você está na Itália, você está em Dubai, você está na Europa, nos Estados Unidos, tem gente dos Estados Unidos que acompanha o Clube do Livro. Então, não importa qual é a sociedade minimamente organizada que você vive, qual é o continente, qual é o país, mas as leis daquele país, elas interferem diretamente na forma como você vai ser percebido. Está tomando posse dessa palavra profética? É por isso que nós precisamos nos atentar. É por isso que você não pode ser um alienado ou um alienígena, ou alienado não no sentido ruim da palavra, mas alienado no sentido de não estar atento ao que está acontecendo. E aí, quando vem algo, é um decreto estabelecido, mesmo de forma desenfreada ou desgovernada, quando vem um decreto feito por um rei embriagado, por um rei desgovernado, esse decreto sim vai influenciar a tua vida. E se você estiver alienado, você não vai perceber o quanto isso está te influenciando e o quanto isso está te afastando da cultura do céu aqui na terra. Por isso a figura de Mordecai é fundamental nesse livro, tão importante quanto a figura da rainha Esther. Por quê? Porque Mordecai é aquele que está atento ao que está acontecendo à sua volta. E por estar atento ao que está acontecendo à sua volta, ele está alertando o povo de Deus, dizendo o seguinte: nós não somos daqui. Preste muita atenção. Nós não somos governados pelas atitudes de um rei embriagado. Nós não somos governados pelas ações de um rei desgovernado, por um rei que não tem controle. Se você está recebendo, diga, pastor, eu já entendi. Já fez sentido aqui para mim tudo isso que a gente está lendo. Então, o que nós podemos desenhar aqui em Esther capítulo 1? Além da ação e reação, além da ofensa como personagem oculto, além de um líder embriagado que não consegue ser governado, não consegue governar de forma eficaz, o que nós podemos aprender aqui? Que as ações ou o governo deste mundo
não é o governo do céu. Você precisa entender isso. O governo do mundo não é o governo do céu. Quando a gente leu lá em Romanos capítulo 13 que toda autoridade é instituída por Deus, você lembra disso? Você lembra que a gente leu lá em Romanos 3 que toda autoridade é instituída por Deus e nós chegamos a uma conclusão muito importante? Qual foi a conclusão que a gente chegou? A conclusão que a gente chegou é que Deus dá uma autoridade melhor do que o povo merece. Israel estava sendo governada porque não quis voltar para o exílio. O povo de Deus estava sendo governado por um rei melhor do que eles mereciam. Existia todo um contexto social também envolvido que a gente vai ver à medida que a gente lê o livro de Esther. Mas é muito importante que você esteja atento, como a Lemor está dizendo, a importância de vigiarmos, a importância de estarmos atentos. Outra lição é: esteja atento ao que está acontecendo à sua volta. Esteja atento ao que está acontecendo à sua volta. Certo? Então, tudo isso nós acontecendo em sua volta. Tudo isso nós aprendemos na leitura. Agora, o que vai acontecer no capítulo 2? Vasti, ela é destituída, há um decreto, Memucã, ele estabelece um conselho ao rei, o rei acata o conselho de que há um decreto que as mulheres têm que se submeter aos seus maridos, aos reis, aos príncipes, aos governantes, aos seus maridos, e senão elas serão excluídas do contexto social. E aí elas não querem isso, porque além de já ser uma cultura de dissensão entre homens e mulheres, me fugiu a palavra aqui, de segregação, mas talvez não é essa palavra ainda. Então, esta ação trouxe e abriu as portas para que a Esther fosse colocada no posto de rainha. Mais uma vez, nós vemos aqui, então, Deus estabelecendo a sua vontade, mesmo que o seu nome esteja aparecendo diretamente. Então, aqui nós aprendemos o seguinte: o poder humano é frágil. O poder humano é frágil. Por que o poder humano é frágil? Porque ele é impulsivo, impulsivo, manipulável e inseguro, certo? Então, o poder humano, nós aprendemos aqui que ele é muitas vezes frágil. Ele pode existir, mas ele é frágil. Amém? Então, encerramos aqui a nossa leitura de Esther capítulo 1. Sou muito grato a Deus por você me acompanhar até aqui. E eu sei que Deus vai falar com você. Já aprendemos hoje a importância de entendermos esse ciclo vicioso de ação, de reação, de ação e de reação com a ofensa. E eu fiz um gráfico aqui no centro. Então, fazemos assim, ó. Olha só. Ofensa, ação, reação, ação, reação, ação, reação. E a ofensa sendo o centro de todas essas questões. Agora, a ofensa, ela vem de uma raiz. Qual é a raiz da ofensa? A embriaguez. A embriaguez aqui, ele fala do vinho, mas ela pode ser de qualquer coisa que não seja o Espírito Santo. Qualquer coisa que não seja o Espírito Santo. Então, por isso que lá na frente, Efésios 5,18, tenho quase certeza que é lá, Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Você gostou do primeiro capítulo de Esther? Você foi impactado por esse capítulo? Quero lembrar você do seguinte: nós já estamos prestes a começar a 11ª temporada do Clube do Livro, lá no YouTube, com o novo livro, uma nova obra literária. E também dizer para você que mesmo no Carnaval, nós estaremos juntos segunda, terça, quarta-feira. Quarta-feira, meu aniversário, 40 anos, diga-se de passagem. Nós estaremos juntos às 8 horas da manhã com a sequência do livro de Esther. E eu sei que você e eu seremos ricamente abençoados. Eu sei que você está doido para chegar a hora que Esther vai tomar posse, que o rei vai estender ali sobre ela a misericórdia. Ela vai pegar Amã nas suas próprias palavras. Eu sei que você está esperando pelo clímax, mas toda a Bíblia é importante. Tudo faz sentido. Amém? Deus abençoe a tua vida.
Se você tem algum pedido de oração, eu quero orar por você agora. Quero apresentar a sua vida, as suas petições no altar do Senhor, em nome de Jesus. Então, enquanto eu oro, você pode colocar aqui também os seus pedidos de oração para que nós possamos, então, orar ao Senhor. Ah, Olha, gostamos muito do livro de Esther. Hoje é aniversário da Rose, lá da Itália. Rose, feliz aniversário, Rose. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Gente, vamos parabenizar a nossa querida amiga Rose, direto da Itália. Olha só, o Clube do Livro com, com, é, atravessando fronteiras, atravessando fronteiras. Em italiano nós dizemos buon compleanno, não sei o sotaque, mas é buono compleanno, é isso? Então em italiano, buono compleanno. Deus abençoe a tua vida, Rose, em nome de Jesus. Se você tem algum pedido de oração, coloque aqui o seu pedido para nós orarmos e apresentarmos diante do Senhor. Deus, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que o Senhor nos permitiu viver nessa manhã de sexta-feira. Começamos hoje um novo livro bíblico, uma nova narrativa bíblica, Deus, e te agradecemos porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos sustentando, o Senhor está cuidando da nossa vida. Deus, não importa onde nós estejamos, Deus, não importa, Senhor amado, aonde estamos inseridos, qual é o contexto social que nós estamos inseridos. O que importa é que nós vivamos uma fé viva, uma fé digna, Deus, e que assim seja em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós pedimos a tua bênção, Deus, sobre a nossa vida, que o Senhor nos levante, Deus amado, para fazer a diferença. Eu oro pela vida, Senhor amado, da Rose, e declaro sobre ela um novo ano, um novo e bom ano, um ano de bênção, de realizações. Eu oro, Senhor amado, também pela vida da Blandine, pela família da Blandina, que o Senhor toque, Senhor amado, a vida dela, a vida, Senhor, das suas filhas, genros, da sua netinha, que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus nos dê um final de semana na tua presença e que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, oramos pelo tio do Eduardo, que está prestes a amputar a perna, que o Senhor opere um milagre. Oramos, Senhor amado, já amputou a perna, Senhor, cuida dele nesse tempo de pós-operatório de operação. Oramos também, como a Lê colocou aqui, Senhor amado, pela nossa nação. Pai, o carnaval está às portas. Deus, a festa da carne. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor livre o teu povo de sacrifícios humanos, de alianças e pactos de sangue destrutivos. Livra, Senhor amado, o teu povo, Senhor amado. Nós não entregamos a nossa nação nas mãos de Satanás ou de nenhum rei momo. Nós não entregamos a nossa nação nas mãos, Senhor amado, das obras das trevas. Pelo contrário, nós reivindicamos, Senhor amado, a nossa nação para o Senhor. Deus, livra a nossa nação, livra, Senhor amado, a nossa nação da morte. Deus amado, dos sacrifícios humanos, Senhor amado, nós pedimos em nome de Jesus. Cuida do Brasil nesses 4 dias de carnaval, sustenta a nossa nação. Deus, que a igreja se levante para orar por esse tempo da nação, Pai. Nós te agradecemos e apresentamos essa manhã nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aqui em Esther capítulo 1, nós falamos muito sobre tudo aquilo que está rodeando o contexto de um povo inserido dentro de uma outra cultura. Deixa eu te dizer algo. Nós estamos prestes a viver o carnaval. É muito sério isso. Cristão não pula carnaval. Cristão não participa de bloquinhos de carnaval. Cristão não se envolve com o carnaval. Não há comunhão entre luz e trevas. Deixa eu te dar uma dica como teu pastor. Vou te dar uma dica. Você que está em outro lugar, em outra cidade, talvez na sua cidade tenha alguma conferência acontecendo, uma conferência cristã, onde as pessoas vão orar, onde as pessoas vão buscar Deus, onde elas vão interceder. Não é uma alienação, mas é uma postura. Você vai ver no livro de Esther a postura do judeu de não se contaminar com a cultura. Daniel não se contaminou com a cultura babilônica. O povo judeu aqui em Esther não se contaminou com a cultura persa. Gente, nós
precisamos ter cuidado. Se você está em São Paulo, a Renovada, que é a igreja que eu sou um dos pastores, nós vamos ter a Wake Conference na Renovada. Eu vou ministrar amanhã de manhã na Wake Conference. Se você é o meu convidado para estar ali comigo, mas esteja envolvido na programação da sua igreja local. Não vá ao carnaval, a sacrifícios humanos. Você viu o que aconteceu ali no bloquinho essa semana ou semana passada? Acho que foi essa semana, lá na Consolação, um bloquinho onde pessoas foram pisoteadas. Lá, agora, estava vendo lá na Bahia, dentro de um grupo, também no pré-carnaval, uma moça pisoteada de cadeira de rodas, caiu da cadeira de rodas, foi pisoteada. Você não é teoria da conspiração, tá, gente? Eu tô, assim, abrindo meu coração. Muito sacrifício humano, a festa da carne. Ontem eu estava explicando para o Benjamin e para Bela, os meus filhos, principalmente para o Benjamin, o que é, e para Bela, o que era o carnaval. Carnaval, você talvez não saiba. Deixa eu trazer aqui, você me dá mais 2 minutinhos? Carnaval é a festa da carne, é a tradução para a festa da carne. Carnaval acontece exatamente 40 dias antes da celebração da Páscoa. Pastor, por que isso? A cultura diz o seguinte: a Páscoa é o tempo da purificação, é o tempo da morte e ressurreição de Jesus para perdão dos nossos pecados. E o que acontece? A cultura diz que o período de 40 dias antes da Páscoa é conhecido como Quaresma. Você já ouviu falar sobre isso, principalmente se você tem raiz católica apostólica romana. Então, esses 40 dias que antecedem, antes do início da Quaresma, o povo ele mergulha nos prazeres do mundo, na imoralidade, na bebedice, na sexualidade, na questão explícita dos pecados da imoralidade, da mentira, do sacrifício, das contendas, do abandono da família. As pessoas abandonam a sua família. Por quê? Porque depois desse período entra a Quaresma, onde eu vou me consagrar, onde eu vou me santificar. Isso é o diabo se aproveita dessa questão para poder trazer libertinagem, imoralidade, sacrifício humano. Crianças se perdem nesse tempo, se perdem nesse período de carnaval. Meninas perdem a sua pureza, meninos perdem a sua pureza. Você já ouviu falar na expressão social filhos do carnaval? Você já ouviu? Filhos do carnaval? Você sabe por que nasceu essa expressão, os filhos do carnaval? Não é que são pessoas que são filhos de uma cultura, são aquelas crianças que nascem depois do período do carnaval, que muitas vezes não sabem nem quem são os seus pais. É que a sociedade e a cultura trouxe os filhos do carnaval dentro de um contexto mais nobre, mais lúdico, mas quando não é esse o contexto original. Então, o carnaval é uma festa totalmente antagônica ao que Deus representa, e é importante você saber disso, é importante você ter essa visão. Aquela máscara de alegria, de festa e de liberdade não é isso. Não é alegria, nem festa, nem liberdade. É o oposto. Você sabe que euforia é diferente de alegria? Euforia é uma alegria que você descontrola, que você é descontrolado. Euforia é diferente de alegria, entendeu? Então, nós não temos aqui no carnaval alegria, nós temos euforia. É um prazer desordenado. No carnaval, nós não temos a alegria. No carnaval, é o oposto disso. Eu tinha falado 3 palavras que fugiram da minha mente agora. Hã? Não, é alegria, festa, não é festa, é um culto. Não é, assim como não é alegria, é euforia, não é festa, é culto. O carnaval é um culto de adoração ao paganismo, aos deuses deste século. E não é liberdade, lembrei, não é liberdade. Então não é alegria, festa e liberdade. É euforia, culto pagão e libertinagem. Liberdade e libertinagem são coisas completamente distintas e diferentes entre si. A liberdade é a capacidade de ser feliz, de tomar decisões e de desfrutar da plenitude. A libertinagem é você entregar o que não é seu para alguém
que você não conhece. Isso é libertinagem. O que que não é meu? O meu corpo. Meu corpo e minhas regras. Mentira, o seu corpo é de Deus. Você é feito imagem e semelhança de Deus. Então, querido, posso te dar uma dica de um pastor que te ama? Se você der um joinha ou tiver reações subindo aqui nessa live, eu vou falar. A dica que eu quero te dar é: você que é pai, você que é mãe, você vai sentar com a sua família hoje e você vai explicar, como eu expliquei para os meus filhos ontem, o que era o carnaval, para que eles saibam. Vou te contar um testemunho. O Benjamin e a Bela tiveram que mudar de escola. Meu coração tá tão assim angustiado por conta disso, mas em paz, sabendo que nós estamos fazendo o que é melhor para os nossos filhos diante daquilo que Deus nos mostrou. Mas a escola que os nossos filhos estudam agora, hoje é dia de carnaval. Semana passada, o Benjamin falou assim para a professora, né? Ó, vai ter a festa de carnaval, que é hoje, sexta-feira, festa de carnaval na escola. O Benjamin falou para a professora: professora, eu não festejo o carnaval, eu não participo da festa de carnaval, tudo bem? A professora falou assim: por quê? Porque eu entendo que é o carnaval e eu não participo, a minha família não se envolve com o carnaval. Aí a professora veio conversar com a Adriana. E a Adriana falou exatamente isso. Olha, nós explicamos e ensinamos aos nossos filhos o que é o sentido do carnaval e nós, como família, não participamos. Então, é importante você ter a lei da primeira menção e explicar para os seus filhos o que é o carnaval. Traga dados, traga clareza. Não precisa mostrar imagens porque é impossível, né? Nem vou contar o que a Bela me contou porque não faz sentido aqui, mas explique para os seus filhos e preste muita atenção. Há muito sacrifício e muito pacto acontecendo no período do carnaval e nós precisamos estar atentos. Amém? Falei demais, mas eu até acho que vai fazer um corte desse vídeo para mandar para vocês. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. E você que é da Renovada, te vejo no Wake Conference em nome de Jesus. Tchau, tchau.